Recentemente tem um assunto que tem explodido na internet, me mandaram para eu opinar sobre, e é um assunto bem delicado. É a questão de o próprio Estados Unidos, não o país em si, mas muitas pessoas, não só os Estados Unidos, mas também a Europa, tá usando a China como um exemplo de direito à liberdade da mulher, especialmente após a lei anti-aborto ter sido aprovada nos Estados Unidos, vamos falar assim, e a China sempre foi um país totalmente liberal com esse tópico. Mas vamos pegar os detalhes e entender direitinho essa situação. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação e China. De tempos em tempos eu trago alguns tópicos um pouco sensíveis, mas que são de discussão e eu opino, da minha opinião, que já morei lá há mais de 12 anos e sempre lido com os chineses e com o mercado asiático. Bom, se você não ouviu esse tópico, ele está sendo mais falado até fora do Brasil. Se você é mais antenado nessas notícias internacionais, talvez você chegou. Então sempre os Estados Unidos foi usado como um exemplo de liberdade, como um país que você pode escolher sim o que você quer fazer, e na verdade isso é um fato. Dependendo do estado que você está localizado, você tem sim mais liberdade do que os outros. Se você tem uma opinião um pouco mais conservadora, você pode morar e residir em um tipo de estado, e se você discorda de algumas coisas, uma opinião um pouco mais progressista, você mora em outro. As leis lá não são federais, elas mudam de acordo com o estado. Na China é um pouco diferente. A lei sim é única e vale para o país todo. Então uma frase que até estão usando de exemplo nessas notícias e na mídia que eu tenho comentado, que a China sim pode ser um exemplo para os direitos das mulheres, é assim, foi uma frase do Mao Tse-tung, que é aquele, algumas pessoas chamam ele de ditador, sim, ele foi um ditador, mas ele foi quem abriu, né, vamos falar a China. Ele também foi o maior genocida da história e realmente ele matou mais pessoas mesmo que indiretamente de fome. Mas ele tinha uma frase muito famosa falando que as mulheres eram a metade do céu. E o exemplo que essas mídias estão usando é que essa é uma frase empoderando a mulher, colocando ela 100% igual ou com mais direitos do que o homem. Então o Mao Tse-tung tinha esse direito, né, essa visão pró-mulheres. Isso é verdade ou não? Não, na verdade isso, para quem conhece um pouquinho de história chinesa, se já morou um ano, ou se já leu um pouco sobre o Mao ou sobre o partido, sobre como eles pensam, isso é uma piada. Na verdade o Mao utilizou essa frase na época que ele precisava de mais mão de obra para trabalhar no campo. E em si as mulheres eram quem cuidavam dos filhos, quem tinham trabalhos mais domésticos e não faziam trabalhos pesados no campo. Na visão do Mao Tse-tung, ele queria equiparar isso, falando que a mulher era metade do céu, como o homem era a outra metade, basicamente para deixar todos no mesmo direito, mas não para favorecer as mulheres, para usar elas como instrumento de crescimento econômico, instrumento para você continuar crescendo no país. Naquele momento, era uma estrutura socialista. O Mao pegou praticamente todos os donos de terra, donos de fazenda, confiscou o dinheiro desses mais ricos, distribuiu para algumas pessoas do governo e forçou elas a trabalhar para produzir mais comida e distribuir para todos. Então esse era o princípio. Na verdade, se você pensar que o Mao era a favor, né, do aborto, funcionou exatamente o contrário neste caso. Na verdade, teve um momento, principalmente no começo desse domínio do Mao Tse-tung, que houve a superpopulação da China. Então ele forçava as pessoas a terem mais filhos. Era intencional, eles queriam mais filhos, mais pessoas, porque eles acreditavam que esse era o caminho para você ter um país mais próspero, mais gente trabalhando, né? E aí tem algumas pessoas que usam até a palavra com mais mão de obra escrava. É até daí que veio esse princípio, porque você trabalhava por nada para ganhar um pouquinho de comida e você não tinha outra escolha. Esse era o princípio, né, de todos trabalharem para distribuir o dinheiro para todos. Agora olha só, o que aconteceu logo em seguida? Começou a ter tanta gente que ficou difícil de administrar emprego para todos. Ele forçou todo mundo a ter tantos filhos, mas ele não calculou a consequência disso. Então no final da década de 70, houve o quê? A política do filho único. Não sei se você lembra ou já ouviu falar, mas houve uma política em que o governo falou que você só podia ter um filho. E teve outros impactos que eu não vou falar, vou só mencionar um logo daqui a pouco. Mas o que aconteceu foi, muitas pessoas nasciam ilegalmente. O que é nascer ilegalmente? Você não tinha um RG. Então você seria um indigente. Mas quando aqui a gente usa um termo assim, quando é um morador de rua que não lembra quem ele é, uma pessoa sem memória, lá era uma pessoa consciente que tinha uma família, mas não conseguia se tornar uma pessoa legal perante a sociedade, ela não existia. E são vários exemplos até hoje. Algumas pessoas tinham sim dinheiro,
para comprar, né, esses documentos, conseguir chegar nas pessoas certas, vamos falar assim, mas outros tinham como única opção trabalhar em trabalhos que não eram nada dignos. Vamos supor, em uma mina de carvão, em um trabalho numa fábrica remota de alta insalubridade, vamos falar assim, mas isso sempre existiu. Essa política causou várias consequências, como eu disse, mas eu vou mencionar uma só aqui. É o problema da aposentadoria. Então pensa só que desde a década de 70 só podia ter um filho. Só que antes disso, quantas pessoas começaram a ficar velhas e dependiam da contribuição social dos mais novos. Então, explicando de uma maneira bem simples, o sistema de aposentadoria é: você trabalha, você contribui lá para o INSS para pagar a aposentadoria dos mais velhos que estão aposentados. Por isso que aumenta o valor, vamos falar assim, né, do INSS para continuar suprindo as pessoas que estão se aposentando. Se não tem muito mais gente nova, né, os chineses pararam, né, vamos falar assim, porque não tinha mais filhos como antes, o que aconteceu? Começou a ter um rombo previdenciário. Então, assim, esse é um problema que a China não menciona, que existem sim alguns estudos, mas, isso deve gerar um prejuízo. Eu não sei nem qual o valor, incalculável, vamos falar assim, para o governo chinês, todos os meses, a todo tempo, porque todo mês tem que dar o suporte para os mais velhos e não tem gente nova suficiente contribuindo para isso. Então, quando você usa o exemplo que o Mao Tse-tung, principalmente essa frase, para uma frase dos direitos das mulheres, isso é totalmente o oposto do que ela significa. E agora eu quero até concluir com isso, é uma opinião pessoal. Na verdade, ninguém está falando disso, mas como eu conheço um pouco deles, eu acredito do que vai acontecer. Hoje, realmente, o aborto ele é 100% liberado em qualquer hospital. Eu lembro logo quando eu tinha aberto a empresa, eu tinha contratado um ano depois, né? Acho que eu fiquei um ano só, fiquei uns 6 meses trabalhando de casa, depois 6 meses eu peguei um escritório que só cabia eu na sala, e aí eu troquei para um escritório que cabiam 2 pessoas, eu e uma assistente chinesa. Essa foi a primeira pessoa que eu contratei, a primeira funcionária da empresa, vamos falar assim, né? E ela trabalhava, a gente se tornou amigos, porque era só eu e ela no escritório. Depois de um tempo, de uns 6 meses trabalhando, ela falou assim: olha, eu preciso fazer uma cirurgia. Na verdade, ela falou que precisava ir no médico numa quinta-feira, ela só ia poder voltar segunda. Talvez ela ia fazer na sexta e ela viria quinta, não era certeza ainda. Eu falei: nossa, mas é alguma coisa? Está tudo bem? Ela falou: não, uma cirurgia simples. Ou você escuta a palavra cirurgia, você fala: caramba, por mais que é simples, né? Você quer saber o que é? Eu falei: nossa, mas o que aconteceu? Tá tudo bem? E ela assim, sem pudor nenhum, não foi... Ela falou: não, é que eu vou fazer um aborto, né? Eu vou tirar um bebê. Ela falou de uma maneira muito simples, ela estava grávida acho que de 2 meses nesse caso, ela não queria, ela era nova e optou por tirar. Ela fez na sexta, voltou a trabalhar segunda normalmente. Então é algo super comum, é acessível, é barato, qualquer hospital tem. O problema teve uma pesquisa, né, só para você ver o contraponto, que foi lançado em Pequim. Eu não vou lembrar agora o ano que é, eu vou tentar ver se eu acho e deixo o link embaixo para colocar, mas que perguntou qual era o método contraceptivo preferido. Eram meninas de 12 a 17 anos da cidade de Pequim. O que elas preferiam para se prevenir, né, o método contraceptivo. E mais de 50% optaram que o método contraceptivo favorito, ou mais utilizado, era o aborto. Ou seja, a maioria metade, né, das meninas ali de 12 a 17 anos tinham isso como uma preferência. Então não era, por exemplo, uma pílula anticoncepcional, não era o DIU, não era a camisinha, e sim o próprio aborto, como um método contraceptivo, né? E não é bem assim, se você pegar não é um contraceptivo porque já aconteceu. Aí você fala: poxa, mas então lá é totalmente aberto? Sim, o problema ou por que isso acontece, por que elas não optam por outra escolha, né? Talvez as pessoas pró-vida vão estar achando isso um absurdo. O ponto é que na China não há uma educação sexual, nem mínima, nada, porque é um tabu. O sexo ainda é algo muito tabu para ser comentado. Então, quando você diz ou quer utilizar a China como um exemplo, isso é totalmente incongruente. E eu vou concluir de novo com o que eu disse, com o que eu acho que vai acontecer. Hoje eles estão tendo cada vez mais problemas previdenciários. E o que eu estimo que vai acontecer é que essa política para liberar, né, vamos falar assim, o aborto vai ser totalmente voltada ao contrário.
Eu acredito que eles tendem a proibir isso nos próximos anos porque eles precisam de mais nascimento de novas pessoas. Especialmente porque os próprios chineses, mesmo depois da liberação da política do filho único de 2015, você poderia ter 2 filhos. Depois eles colocaram, depois de alguns anos depois, você pode ter mais que 2 filhos. As pessoas estão optando por não ter. Então as pessoas não querem ter, porque é caro, é muito caro morar na China, é caro educar um filho. As pessoas acabaram acostumando. Alguns, é claro, que querem ter, mas a maioria não está surtindo o resultado que eles esperavam. A população não está crescendo como eles gostariam, especialmente nas pessoas de classe média e acima, né? Ou que essas pessoas não querem ter mais filhos. Eu acredito então que logo eles devem criar alguma maneira de bloquear isso. Eles já criam algumas maneiras, por exemplo, você sabia que na China é proibido descobrir o sexo da criança, né? Você não pode saber se ela é mulher ou homem, não pode saber, é proibido isso. Só para alguns amigos estrangeiros que o próprio médico falava, porque ninguém gostaria de ter menina. Então olha só que absurdo, né? Um país que pode ser usado como, que estão tentando usar como direito para as mulheres, se a família sabia que era uma mulher, eles preferiam tirar a menina, preferiam ter um homem. Porque um homem, na verdade, ele leva o nome da família, né? Quando você casa, você não leva o sobrenome. Na China, só um sobrenome permanece, não tem como ter 2, como aqui, né? Então eles querem que o nome da família se perpetue. Então eu acredito que, além dessa lei, por exemplo, de impedir, né, que você saiba o sexo do seu filho, filha, eles criem novas leis para dificultar ainda mais, né, a redução, porque eles precisam de mais nascimentos. Mas essa última parte, como eu falei, é só uma opinião pessoal, não é um fato, mas eu espero que com tudo isso eu tenha elucidado um pouquinho da situação, várias informações legais para aumentar o seu conhecimento cultural aí de China. Até o próximo vídeo.